por que que 12/8 pode não ser a pressão ideal para você? A gente viu que ao longo dos anos aí se convencionou que 120/80, famoso 12/8, é a pressão indicada para todo mundo. Mas será que isso é verdade? Vamos imaginar o seguinte, a gente tem que levar em consideração o contexto. Eu tenho um paciente que ele tem algumas questões cognitivas, ele também é hipertenso, e a pressão dele normal é 160/90, ou seja, 16/9, às vezes vai para 16/8 e por aí vai. E no caso específico dele, esse é o normal, justamente porque se a pressão dele cair para 12/8, que é o convencional normal, pode ser que ele tenha um mal súbito e Deus livre guarde, vá dessa para uma melhor. Então, a depender do contexto da pessoa, 12/8 pode não ser o melhor indicativo. Então, vamos pensar o seguinte, no caso desse meu paciente, o balizador que eu levo sempre em consideração é, se a pressão dele chegou ali em 18, por exemplo, aí já é um sinal de alerta, porque baseado no normal dele, 18 já saiu um pouquinho mais do que ele estava habituado ali. Tem pessoas que vai ter 11/7, 11/8 a vida toda, e aí talvez para ela chegar em 13, por exemplo, 13/8, 13/9, já seja um sinal, claro, se isso acontecer de maneira repetida, de talvez uma pré-hipertensão ou hipertensão. Então, o que a gente tem que levar em consideração? É muito importante que você, ao se consultar com o médico, ou ao focar nessa questão de pressão arterial, você precisa levar em consideração, ao longo do tempo, como é que ficou a variação da pressão. É por isso, inclusive, que existe o exame MAPA, que é justamente um aparelho que você coloca que vai estar ali aferindo a cada 10 minutos a sua pressão arterial ao longo de 24 horas para saber como é que ficou essa pressão, porque ela oscila por uma série de questões. Se a pessoa teve o hábito de fumar, por exemplo, ao longo da vida, se a pessoa ela acabou de se alimentar, vai alterar a pressão, se ela está deitada, levanta de vez, a pressão altera também. Então, são várias questões. Então, a depender assim, se você sabe qual é a sua pressão normal ali para o seu corpo, e aí você percebeu que ao longo dos anos, principalmente depois que chegou na terceira idade, ela está saindo um pouco do que era habitual para você, é um sinal de alerta. Tem uma paciente minha que eu comecei a atender, já tem alguns meses, e aí desde o primeiro dia de atendimento eu fui observando que a pressão dela estava alterada e sempre se mantendo diferente do que ela me relatou, que ela disse que o normal dela sempre foi 12/8, e aí agora a pressão dela já está ali em 13, aí está em 14, aí eu fiz o quê? Levei ela para o hospital, a gente fez alguns exames e constatou que ela está com hipertensão grau 1, justamente porque não foi uma vez que eu aferi, foi uma sequência de vezes. Ah, Lucas, então significa que pressão, quanto menor também melhor? Não necessariamente. Se sua pressão, por exemplo, igualar, vamos botar assim, 10/10, a pessoa entra num estado de choque mesmo, ela pode ter um problema ali circulatório severo e ter um mal súbito e morrer. Ou se a pressão, por exemplo, diminuir demais, pode ser que o sangue não chegue em regiões importantes do corpo e a pessoa também faleça. Então é muito importante não levar tanto em consideração assim padrões. A gente pega um padrão só para ter aquele balizamento, mas você precisa ter uma noção do seu histórico de saúde, justamente para você poder saber se aquilo ali está sendo normal para você ou não. Esse vídeo aqui, o intuito não é para te deixar assustado, você ir aferir a pressão agora e aí ver que está um pouquinho diferente, porque como eu te falei, é uma série de questões, é você acompanhar ela ao longo do tempo, de algumas semanas ou meses, e aí você vê a questão de se ela está alterando ou não, é você fazer consultas regulares ao médico, porque esse vídeo não substitui a consulta médica, é você fazer exercício físico voltado para as suas necessidades, porque isso também vai ajudar a sua pressão arterial a se manter estável. Então é basicamente isso, essa informação é extremamente importante. Se você aprendeu alguma coisa hoje, eu sugiro que você compartilhe com as pessoas que você conhece que precisam aprender isso, que é muito importante, que você se inscreva no canal se você vê realmente que esse tipo de temática é interessante para você, que você sempre vai sair com um aprendizado. Deixa sua curtida, se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus.